Fala galera, eita muriçoca. Fala galera, sejam bem-vindos ao Desquimicando com James e hoje nós vamos fazer a resolução da prova do Enem 2021. Conte aí como é que vocês foram, o que é que acharam da prova. Primeira questão, de boa essa primeira questão. Eu vou fazer uma correção aqui rápida, viu? Para a gente agilizar o processo. Fala aqui de uma produção de alface em que o pH tem que estar entre 5,5 e 6,5, ok? E fala aqui também que para corrigir esse pH são feitas adições de compostos ácidos ou básicos. E fala aqui, na tabela, essa tabela aqui que foi dada, tem duas composições. Uma composição nutritiva de referência, da solução nutritiva de referência, e também uma composição preparada pelo produtor. Então veja que a composição de referência tem pH de 5,5 até 6,5, que é justamente o pH que o alface vai ser cultivado. E a solução nutritiva preparada pelo produtor, tem um pH de 4,3. Tem que fazer uma correção desse pH. Como é que você corrige um pH que está muito ácido? 4,3 é muito ácido. Tem que colocar uma base para aumentar o pH, para ir de 5,5 até 6,5. Qual o composto que você vai utilizar aqui? O ácido fosfórico? Não, né? Porque o ácido fosfórico é um ácido. Sulfato de cálcio é um sal neutro. Óxido de alumínio é um óxido. Não é um óxido aqui básico, ok? Cloreto de ferro é um sal ácido, porque ele vai formar aqui um ácido forte e uma base fraca. Mas aqui dá uma alternativa melhor possível, hidróxido de potássio, dá uma base. Então a questão facilitou porque já lhe deu uma base. Nem deu um óxido básico, nem deu um sal básico, deu uma base diretamente. Então é o hidróxido de potássio que você vai adicionar para aumentar o pH e transformar e a solução preparada se aproximar ali da solução referência, ok? Tranquila essa questão. Segunda questão também foi muito tranquila. Fala aqui do uso do óleo de cozinha, que você pode descartar na pia ou descartar no lixo, mas isso vai trazer prejuízos ambientais. Existe uma forma alternativa de você reaproveitá-lo para fazer sabão. Para isso são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada como o quê? Qual é a reação que a gente estuda lá em química de produção de sabão? Aí você lembra que é a saponificação. Tranquila essa questão, foi dada, papai, foi dada. Para quem estudou, para quem viu esse conteúdo, foi muito tranquilo. Saponificação ocorre aqui em meio básico, por isso que ocorre a presença aqui da soda cáustica. Beleza? Vamos para a próxima. Olhe essa. Essa também foi muito boa. Tempo de meia-vida. Dá aqui uma informação sobre os pesticidas e diz assim, ó. Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida seja de 5 anos. O que é tempo de meia-vida? É o tempo para aquela quantidade de material ser degradada pela metade. Vai diminuir sua massa pela metade. Ou seja, ele quer saber quantos gramas vai ter aqui após a massa do pesticida no decorrer de 35 anos, se seu tempo de meia-vida é 5 anos. Observa aqui, no início tem 500 gramas. O tempo de meia-vida, a massa vai cair pela metade, depois de 500 gramas. Depois de 5 anos, que é o tempo de meia-vida, vou botar aqui, ó, vou botar aqui em preto. Depois de 5 anos, a massa cai pela metade, vai para 250 gramas. Depois de mais 5 anos, já são 10, a massa cai pela metade de novo. Depois de mais 5 anos, cai pela metade, já são 15 anos. Depois de mais 5 anos, cai pela metade, já são 20 anos. Depois de mais 5 anos, cai pela metade, já são 25 anos. Depois de mais 5 anos, cai pela metade, vai para 7,8, já são 30 anos. E depois de mais 5 anos,
São 35 anos justamente o valor que ele quer aqui. A massa cai pela metade e vai para 3,9 gramas. Então é só ir dividindo por 2 até chegar ao valor de 35 anos e você encontra uma massa de 3,9 gramas. Alternativa aqui, letra A. Questão sobre tempo de meia-vida. Nem precisava usar fórmula, porque aí é uma quantidade de meias-vidas pequena, daria para fazer tranquilamente. Vamos para a próxima? Olha essa aqui, ó. Diz assim: a obtenção do álcool utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores de sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química. Então, 50 gramas de glicose, ou 100 gramas de glicose aqui, vai produzir 50 gramas de etanol. Nem trabalhou com massa molar nem nada. Diz assim: em uma condição específica de fermentação, 80% obtém-se 80% de conversão em etanol, que após a sua purificação apresenta densidade igual a 0,8 gramas por ml. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose. O volume de etanol em litros obtido nesse processo é mais próximo de. Veja, ele diz que naturalmente aqui 100 gramas de glicose produz 50 de etanol, ok? Mas nessa condição específica, o rendimento foi de 80%. Então vamos lá. Se o 100 gramas produz 50. Então 50 quilogramas aqui produziria a metade, né? 100 para 50. Então 50 para 25. 50 kg de glicose produziria 25 gramas de etanol, se fosse nessa proporção aqui, de 100 para 50. Mas ele fala que é 80% dessa proporção. O rendimento é de 80%. Então, você vai tirar desses 25, 80%. Quando você pega 25 vezes 80%, dá uma massa de 20 kg, ok? Então, 50 kg de glicose vai produzir aí, com rendimento de 80%, 20 kg de etanol. Aí agora que você vai usar essa densidade. A densidade é 0,8 gramas por ml, mas esse 0,8 gramas por ml é a mesma coisa que 0,8 quilogramas por litro. E o que é que você sabe disso? Porque a questão quer saber o volume de etanol, o volume, não a massa. Você sabe que 0,8 quilogramas de etanol tem 1 litro. Olha aqui, essa relação aqui, ok? Mas você não tem 0,8 kg, você tem 20 que você encontrou. Então 20 tem x. Multiplica cruzado, 1 vezes 20 dá 20, 0,8 vezes x dá 0,8x, e aqui vai ficar x é igual a 20 sobre 0,8. Isso dá 25 litros. Esse é o valor que vai ser obtido aí de etanol, ok? O volume de etanol que vai ser obtido, 25 litros. Então, recapitulando, na teoria, deixa eu apagar aqui, na teoria, 100 gramas de glicose produz 50 de etanol, ok? Mas ele falou que o rendimento é de 80%, nessa situação que a gente está analisando. Então, se 100 produz 50, 50 quilogramas aqui produziria 25. Mas como é 80%, você tem que tirar 80% desses 25, que dá 20. E depois você usa essa densidade, transformando de gramas por ml para quilogramas por litro, para encontrar o volume de etanol. Você encontrou a massa, 20 kg, e usa a densidade para encontrar o volume, fazendo aqui uma regra de 3, e o valor dá 25 litros. Beleza? Tranquilo também. Essa aí tem que pensar um pouquinho, interpretar um pouquinho, mas dava para fazer. Próxima. Um técnico analisou um lote de analgésico que supostamente estava fora de especificações. A composição prevista era 100 mg de ácido acetil salicílico por comprimido. O técnico realizou os seguintes testes.
Aí veja, após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado, porque a quantidade de ácido por comprimido foi apenas de 40% da esperada. Qual desses métodos aqui, ó, o teste que permitiu reprovar o lote de analgésicos foi o de, bom, aqui a obtenção de massa do comprimido. Isso não dá para saber, olhando pela massa, não dá para saber quanto tem de ácido acetil salicílico. Medição da densidade do comprimido, verificação do pH com indicador. Você coloca o indicador, você vai saber quanto de ácido tem ali? Não vai. Determinação da temperatura de fusão do comprimido. Agora esse aqui sim, ó. Titulação com solução aquosa de NaOH. O ácido acetil salicílico é um ácido, ó. Olha ele aqui, ácido carboxílico. E ele vai reagir com essa base, NaOH. E aí você, sabendo a concentração de NaOH, você sabe a concentração do ácido acetil salicílico. Então, o teste que foi fundamental aqui para descobrir, para reprovar o comprimido, o analgésico, foi o teste número 5. Titulação é você ter uma substância com concentração conhecida e encontrar a concentração de uma substância que é desconhecida pela reação que eles fazem. Nesse caso, uma reação de ácido com a base, ok? Então, alternativa aí, letra E. Muitas letras E. Né? Essa aqui, na fototerapia, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero. Então, não vou ler esse texto aqui, porque ele quer saber aqui essa conversão da bilirrubina no lumirrubina, que é o seu isômero. Que tipo de conversão ocorre aqui? É uma isomeria de óptica, função, cadeia, de geométrica, biposição. O que é que está acontecendo? Bom, analisando aqui, a gente pode ver que essa cadeia aqui, essa parte da cadeia está fechada e essa parte da cadeia aqui estava aberta. Por isso que a gente pode supor, pode aqui marcar que essa isomeria que está acontecendo aqui é uma isomeria de cadeia. A diferença entre eles está na cadeia. Se olhar as outras partes, estão praticamente iguais, mas essa parte aqui dessas duas espécies muda. A cadeia, essa parte é fechada e essa parte é aberta, ok? Então vamos para a próxima. Uma escola iniciou um projeto educativo para implantação da coleta seletiva e destino de materiais recicláveis. Para atingir seus objetivos, a instituição planejou sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo atividades em sala e extraclasse de maneira contínua. Primeiro passo, sensibilizar. Segundo passo, capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola quanto aos novos procedimentos adotados com a coleta seletiva. Então, capacitou o pessoal da escola. Terceiro passo, distribuir coletores de materiais recicláveis específicos nas salas, pátio e outros ambientes para acondicionamento dos resíduos. Então, tem esses 3 passos. Para completar a ação proposta no ambiente escolar, o que falta ser inserido no planejamento? Veja, realizar campanhas educativas de sensibilização já foi feito aqui. Firmar parceria com a prefeitura ou cooperativa de captadores para o recolhimento dos materiais recicláveis e destinação apropriada. Essa é a alternativa. Sensibilizar, capacitar, distribuir coletores e depois recolher os materiais recicláveis e distribuir, dar uma destinação apropriada. Então essa alternativa aí é o correto. Organizar visitas ao lixão ou aterro para identificar aspectos importantes sobre também não é. Divulgar na rádio local, isso aí você já passou as informações pela sensibilização. Coletar recipientes coletores de reciclagem fora da escola para entregar voluntária pela população, também não é. Fica aí a letra B, que é o próximo passo, né? Sensibilizar, capacitar os coletores, distribuir coletores, capacitar o pessoal, distribuir coletores e depois encontrar um jeito ali com a cooperativa, com alguém, de recolher esses materiais e de dar uma destinação apropriada. Essa destinação apropriada que matou a questão. Próximo. Oh, que beleza, gente. A reação de redução do cobre ocorre na etapa. Então, vamos lá. Tem aqui o cobre, começando por aqui. Ó.
o cobre está se trans... Lembrando que aqui é cobre zero. Quando ele está sozinho, substância simples, carga dele é zero. Cobre zero. Está reagindo aqui com HNO3, né, na presença de HNO3, formando aqui o que? CuNO3, 2. Veja que H, lembre que H é H+. Então o NO3 é menos. Ok? H+, NO3 menos. Como o cobre está com 2 NO3 menos aqui, a carga dele aqui é 2 mais, ok? Então, daqui para cá não ocorreu redução, ocorreu oxidação. Aí daqui para cá, na segunda etapa, ele está saindo de 2 mais, está ficando ligado com OH2. Lembre que OH é menos. Então, como eu tenho 2 OH menos aqui, a carga aqui continua CO2+, ok? Aqui ele está ligado, na terceira etapa, ao oxigênio. O oxigênio é 2 menos, então o Cu continua 2 mais. Aqui ele está ligado ao CuSO4. Veja que o SO4 aqui está ligado a 2 hidrogênios. Cada hidrogênio é mais 1. Então o SO4 é menos 2, porque mais 1 dá mais 2, com menos 2, zero. Então, se o SO4 é menos 2, o Cu tem que ser mais 2, ok? Agora ele está saindo aqui na última etapa de CO2+ para zero. Ocorre a redução. A carga está diminuindo, saindo de 2+ para zero. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa, o item 5, alternativa E. Muitas letras E, viu? Menino. Mais uma questão aqui. Ó, o hidróxido é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base de Bronsted-Lowry. Então veja, gente, que está falando aqui do hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é uma base. E uma base vai reagir aí com ácido. Qual das alternativas aí tem um ácido? Aí tem que lembrar lá das funções orgânicas. O item 3 aqui, ó, o item 3 tem o fenol. E lembre que o fenol tem um comportamento de ácido. Então essa é a alternativa que justamente vai apresentar aqui uma reação entre o ácido, que é o fenol, com o hidróxido de sódio, que é a base. Então, a alternativa aqui, o item 3, letra C. Os outros aqui nós não temos nenhum ácido, beleza? Próxima. Com o aumento da população de suínos, tornou-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria, uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos do país são preservados. O biocombustível a que se refere o texto é: qual é o biocombustível? Etanol? Etanol vem da cana-de-açúcar. Butano? Butano vem do petróleo. Metanol é um álcool. Biodiesel é o biogás. O biogás é o gás que vem aí de matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, resto de comida, fezes e tal, vai produzir o biogás, ok? Essa é a alternativa correta. Próxima. Aqui a imagem apresenta etapas de funcionamento de uma estação individual para tratamento de esgoto residencial. Então tem aqui caixa de gordura, segunda passagem, caixa de passagem, tanque séptico, caixa de inspeção e cisterna, filtro biológico. Em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? Bom, vamos ver aqui as etapas. Primeira etapa, retém os detritos da pia e cozinha, liberando a água quase isenta de gordura. Não é essa etapa que ocorre decantação. Segundo, recebe o que vem dos banheiros e lavanderia, reunindo todo o esgoto residencial. Terceiro, aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. Quando é que as coisas ficam em repouso? Numa separação de mistura.
o material deve ficar em repouso para ocorrer justamente a decantação. O material mais pesado ir para o fundo do recipiente. Então, essa é a alternativa correta, item 3. Ok? Aí que vai ocorrer a decantação. Próximo. Emprego de células de combustíveis a hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro apresenta características de 5 tecnologias mais proeminentes de células de combustível. Então, temos aqui as 5 tecnologias. Testes operacionais com esses tipos de células têm indicado que as melhores alternativas para veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica, temperatura, são formadas por eletrolitos poliméricos e ocorrem em meio ácido. A tecnologia testada mais adequada para o emprego de veículos automotivos é a célula DI. Então vamos olhar aqui. Tem que ser baixa temperatura, tem que ter um polímero e tem que ocorrer meio básico, ou meio ácido. A gente olha isso aqui, OH é base, né? Então meio básico já podemos eliminar, que não está dizendo nada. Agora vamos olhar aqui. Meio básico, ok. Olhe esse aqui, ó, meio ácido. Tem o H+ aqui. Tem o polímero, esse nome aqui, ok? Tem um polímero e tem a temperatura aqui relativamente baixa em comparação às outras. Então, a letra C, é a alternativa correta. Beleza? Meio ácido, tem o polímero, poliperfluor, nome é ruim de falar, perfluorosulfônico, e tem a temperatura aí baixa, entre 60 e 100 graus, ok? Mais um aqui. Aqui fala da reação de produção de éster. Com o objetivo de proporcionar o aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Em geral, essas substâncias são ésteres, como representados no quadro. O aroma dos flavorizantes derivados do ácido etanóico e que apresenta a cadeia carbônica saturada é a D. Olha aqui, para ser do ácido etanóico, tem que ter um lado aqui com 2 carbonos apenas antes do oxigênio. A gente tem aqui esses 2 com acetato. Pode ser tanto esse como esse. Aí a gente tem que ver qual deles, que aqui tem 2 carbonos, ó. Etanóicos são 2 carbonos. Agora a gente tem que ver qual desses aqui vai ter uma cadeia carbônica saturada. Eu vou olhar primeiro o de cima. Nós temos aqui CH3, C. Veja que tem O2, você vai botar dupla O, que é do éster, ok? O. Agora vamos botar. Quanto CH2 tem aqui? Ó? CH2 vezes 2, então tem CH2, CH2. E veja que agora tem CH. E ligado a esse CH tem 2 CH3. CH3, CH3. Veja que essa cadeia aqui, ela é derivada do ácido etanóico, porque essa parte aqui só tem 2 carbonos, ó, ok? E a cadeia aqui, os carbonos estão todos com 4 ligações. E todos estão com ligações simples, por isso que a cadeia é saturada. Então a alternativa correta é justamente essa, que é a da banana, né? Banana, letra B, ok? Da banana. Essa é a alternativa correta. É derivado do ácido etanóico, porque tem 2 carbonos e só tem ligações simples entre carbonos, por isso que é saturada. Próximo. Aqui nós temos, o quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz. Aí daqui uma bateria que é construída pela associação em série de 3 pilhas. Isso aqui é o cuidado que tem que ter, nas condições padrão, conforme as semi-reações de redução. Então dá aqui as semi-reações e pergunta, essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo? Qual dispositivo? Veja, para você calcular a DDP dessa pilha aqui, você pega o E maior menos o E menor. Potencial maior menos o potencial menor. Veja que o potencial maior é 0,54 positivo. O menor
é menos 3,05. Pega esse menos aqui, menos com menos vai dar mais. Então, a DDP dessa pilha vai ser mais 3,59 volts, ok? Só que são 3 pilhas ligadas em série, então você tem que multiplicar esse valor por 5, que vai dar 10,77 volts. Então, essa voltagem aqui dessa bateria de 3 pilhas é ideal para ligar para o funcionamento de que dispositivo eletrônico aqui? Veja que é o item 4, porque é o carrinho de controle remoto, que vai a faixa de força eletromotriz de voltagem aqui que ele precisa é de 10,5 a 10,9. Está 10,77, está ali no meio, ok? Alternativa aí, letra D, de doido. Vamos para a próxima. O Prêmio Nobel de Química de 2000, coisa aqui, deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, células fotovoltaicas, etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de duplas ligações conjugadas, ou seja, alternadas, ok? Ao longo da cadeia principal do polímero. Então, cadeias alternadas, ou duplas ligações alternadas, ao longo da cadeia principal. Então, qual a alternativa aqui? Se você olhar aqui, veja que aqui eu tenho uma ligação simples, depois da simples eu tenho uma dupla, e depois tem outra simples. Essa cadeia aqui, essa unidade aqui, ela vai se repetir. Então, aqui vai vir novamente uma dupla, depois uma simples, depois uma dupla, depois uma simples. E é justamente essa estrutura aqui que tem o polímero aqui com ligação dupla conjugada. Então, a alternativa aqui, a letra D. Lembrando que a letra A não é porque essa parte aqui do fenil não é uma cadeia, não é a cadeia principal, ok? Então, apesar de ser alternada aqui, mas não é a cadeia principal. Então, a letra D. Vamos para a próxima. Ah, acabou. É isso aí. Já acabou rapidinho. Então, essa foi a nossa resolução da prova de Química. Olha, deu nem meia hora, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, dê aquela força pra gente. E é isso aí. Qualquer dúvida é só comentar. Valeu, tchau, tchau.